Olá, graça e paz. Quero fazer um alerta para todos os irmãos. Cuidado ao ler a Bíblia. Por que devemos ter cuidado ao ler a Bíblia? Primeiramente porque ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela é santa, justa e boa. Tá? Por que ela é santa? Porque Deus que transmitiu essa palavra é santo. Isso por si só já deveria nos transmitir um grande temor para quando tratarmos com a palavra de Deus, ok? E esse alerta se faz necessário porque muitos irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos distorcem alguns textos bíblicos e fazem o texto bíblico dizer aquilo que ele não diz. Colocam um outro significado além do que está lá, mudando totalmente o que o escritor bíblico queria transmitir com aquela palavra, entende? Por exemplo, quando o camarada coloca um outro significado no texto, ou faz o texto bíblico dizer aquilo que ele não diz, ou aplica o texto bíblico de forma contrária àquilo que o escritor queria transmitir, ele pratica a exegese. A exegese nada mais é que fazer o texto bíblico dizer aquilo que ele não diz, colocar um outro significado além do que está lá. Essa é a exegese. Agora, a exegese é fazer o texto dizer aquilo que ele realmente diz, tirar o verdadeiro significado que está no texto, transmitir a real mensagem que o escritor bíblico queria transmitir, entende? Então devemos ter cuidado. Por quê? Lá em Deuteronômio 12:32, Moisés ele dá-nos alerta que não devemos acrescentar nada à palavra de Deus e nem tirar nada. Ou seja, não colocar nenhum significado e nem fazer ela dizer aquilo que ela não diz. E em Provérbios 30, versículo 6, além de dar o mesmo alerta, não acrescentar nada e nem tirar nada, ele dá um aviso. O escritor do Provérbios 36 fala que aquele que faz essas coisas, Deus o repreenderá e o chamará de mentiroso. E ser classificado como mentiroso por Deus é ser igualado a Satanás, por ele ser o pai da mentira, entende? Então eu quero dar uns exemplos rápidos para mostrar o perigo de fazer o texto bíblico dizer aquilo que ele não diz. Vamos lá. Eu estava debatendo com alguns irmãos e o camarada pegou dois textos do profeta Isaías que falam acerca do leão e do cordeiro. Diz lá os textos do profeta Isaías que no futuro, no milênio, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Aí o camarada pensa assim, ele raciocinou assim: bom, se tem uma passagem no Novo Testamento que chama Satanás de como um leão que ruge, e em outro lugar a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro de Deus, logo o profeta Isaías estava falando de Satanás e Cristo, que Satanás e Cristo irão pastar juntos. Ele só não conseguia entender isso. Gente, isso é uma blasfêmia, isso é terrível, é forçar demais a interpretação bíblica, tá? Isso aí é um dos perigos espiritualizar demais um texto bíblico, entende? Não se pode fazer isso. Isso aí é ferir a hermenêutica, é ferir a interpretação do texto, tá? E o outro, só para corrigir, quando a Bíblia fala que Satanás é como um leão que ruge, na verdade está falando que ele é um leão, é como um leão que ruge, entende? E também eu tenho outro exemplo aqui. O camarada pegou o texto bíblico que fala lá que Jesus viu um cortejo fúnebre de um jovem, e ele foi lá e tocou no caixão, né? Só que o texto bíblico diz: e Jesus, chegando-se, tocou o esquife.
Aí o bestão fala assim, olha lá, Jesus tocava instrumento musical, tocou o esquife. Meu amigo, esquife é caixão. Gente, a gente vive numa época de tecnologia sem igual. Na palma da mão, no celular, você pode pesquisar no Google ou qualquer outro lugar o significado das palavras. Ou pega um dicionário qualquer, está escrito lá, esquife, caixão. Confundir caixão com instrumento musical é forçar demais a barra. Sem contar do outro, esse aqui chegou a raia merecia um prêmio da força, de tanto forçar o texto bíblico para dizer o que ele não diz. O camarada falou que pegou o texto de um salmo, onde o salmista Davi fala assim que em pecado me concebeu minha mãe. Ele falou assim, olha lá, a mãe de Davi era adúltera. Gente, ele pegou um texto bíblico onde Davi está falando da real condução de todos quantos nascem, todos nós nascemos em pecado. Ou seja, nós herdamos o pecado de Adão, é o pecado natural, que é passado de pai para filho, desde Adão até... e vai embora. Todos nascem com o pecado natural, o pecado de Adão. É disso que fala o tal salmo. E o camarada pegar esse texto e chamar a mãe de Davi de adúltera, merece o prêmio de besteirol, o rei da falsa interpretação. Mas, tirando esses exemplos engraçados, tem os exemplos sérios que podem fazer as pessoas ir ao erro. Adorar um outro Cristo, servir um outro Deus, seguir um outro evangelho. Por exemplo, tem um falso pastor aí que falou que nós somos o centro da vontade de Deus. Tá? A Bíblia em nenhum lugar ensina isso. É coisa do cérebro dele. Entende? O outro pegou um texto e falou assim que... como é que fala? Que nós somos preciosos como ouro de Ofir. A Bíblia nunca falou isso. Entendeu? O texto que fala do ouro de Ofir, um dos textos que fala do ouro de Ofir, é que o castigo de Deus iria vir para a nação de Israel a ponto de exterminar tantas pessoas que para achar alguma pessoa ali viva ia ser difícil, raro como o ouro de Ofir. Esse ouro de Ofir é difícil de encontrar. O homem não é precioso como o ouro de Ofir, tá? A Bíblia fala que nós somos cacos no meio de um monte de cacos. Somos pecadores e carecemos da boa vontade de Deus, ok? Então, esses são alguns exemplos do perigo de fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz. Por isso que devemos estudar bastante hermenêutica, bastante interpretação de texto, bastante interpretação de texto bíblico, para não cairmos no erro de fazer a Bíblia dizer aquilo que ela não diz, ok? Eu sou o Douglas Diniz, esse é o canal Evangelho Raiz. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, indique para mais pessoas e até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.